Poderoso e amado Pai Celestial, em nome de Teu Filho amado, estamos aqui reunidos nesta noite, Pai, porque sabemos que temos um encontro marcado com o Senhor aqui, Pai. Viemos aqui, muitos estão cansados, abalados, Pai, com os acontecimentos, mas nós sabemos que chegamos até aqui e seremos transformados, Pai. Saímos daqui regozijando porque o Senhor é um Deus de paz e de amor. O Senhor nos enche, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá alimento, nos fortalece espiritualmente, Pai. Deus, nós te pedimos nesta noite, Pai, abençoa cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Pai. Livra eles de todo mal, fortalece espiritualmente, dai-nos força para continuar caminhando, meu Pai. Abençoa também os nossos irmãos que estão na internet, todos que vão ouvir esta mensagem, Pai. Deus, ajuda cada um de nós, perdoa nossas transgressões, nossos pecados. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a tua honra e a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio chegar até aqui, né? E ver vocês todos aqui, animados, não é? Isso é maravilhoso. E eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nesta noite. É. Ele sempre tem, né, irmão? Deus é um Deus maravilhoso. Ele sempre tem algo para o seu povo. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos aproveitar que estamos de pé e vamos ler a escritura que se encontra em Romanos capítulo 12. Amém? Romanos capítulo 12. Começando com o versículo 1 e o 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, esta é a tua palavra, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, abençoa este culto, que o Espírito Santo tome posse de todo o Espírito que estiver neste lugar, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. O que eu quero falar nesta noite, quer dizer, o que eu quero não, mas o que Deus me deu para falar nesta noite, irmão, é sobre algo que muitos aqui já passaram. Eu gostaria que o irmão arrumasse um pouco de água para mim. É sobre algo que muitos aqui já passaram por essa transformação, né? Quero falar sobre o poder da transformação. Do jeito que parece que o negócio não está muito bom. Amém? Então a minha mensagem é o poder da transformação. Amém, irmão? Dá certo aí, irmão? Eu não tenho muita habilidade com essa área. Tá bom, tá bom. Tá bom, é. Nós vamos devagarzinho aqui, nós vamos caminhando bem devagarzinho e vai dar certo, né? Vai dar tudo certo. Amém? Então, nesta noite eu quero falar um pouco sobre o poder da transformação. Muitas pessoas já passaram por este período de transformação. Muitos ainda não alcançaram. Mas para nós adorar verdadeiramente a Deus, nós temos que primeiramente ser transformados. E como é que nós vamos ser transformados, irmão? Nós temos que nos render primeiramente a Deus.
Nós temos que querer ser transformado. Porque esse poder de transformação é de Deus. Mas nós temos que querer ser transformado. Porque se nós não formos transformados, nós não adoramos a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Amém? Porque quando nós vem a Deus, a Bíblia diz que nós vemos como pedra bruta, rejeitada por todos os homens. Mas quando nós chegamos a Deus, Ele nos transforma em pedras preciosas. Amém? Então, quando nós somos transformados, nós nos tornamos pedras preciosas para Deus. Veja isso. Então, há uma necessidade de transformação. Amém, irmão? E o poder de transformar não é nosso. O poder de transformação, ele é de Deus. Amém? Mas Deus não vai transformar você se você não quer ser transformado. Amém? Porque chega um momento na nossa vida, quando nós conhecemos a palavra de Deus, irmão, que nós começamos a sentir sede, sentir fome da palavra. E naquele momento é o momento que nós buscamos ser transformados. Amém? Para que nós possamos caminhar naquele caminho, caminhar na presença de Deus, sentir a presença de Deus. Amém? Mas tudo tem que passar primeiro por uma transformação. Amém? Aleluias. Por isso que Paulo disse aqui, não conformeis com esse mundo, irmão. Porque muitas vezes, quanta gente nós estamos vendo, conformado com as coisas que estão acontecendo, sem preocupação de nada. Amém? Eles saem, eles veem as coisas que estão acontecendo, coisas terríveis, mas que para eles não significa muito. E é por isso que quando essa pessoa sai de lá para Cristo, ele é transformado, ele não pode vir dessa forma. Amém, irmão? Porque você não pode vir a Cristo e chegar aqui com o mesmo pensamento, com a mesma atitude lá de fora. Né? Quando Deus nos chama, Ele chama para uma transformação. Amém? Essa é a vontade de Deus, transformar o seu povo. Amém? De um povo zeloso, de boas obras. Amém? Um povo compreensível, um povo de fé, com paciência, né? Para esperar. Amém? Então nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. Amém? E a transformação, ela nos leva a uma separação das coisas do mundo. Amém, irmão? Porque quando nós todos eram criaturas de Deus. Mas quando somos transformados em nova criatura, aqueles fardos que nós carregávamos antes, mesmo que nós adorávamos, nós gostávamos, nós se divertíamos, aquilo tem que ficar para trás. Porque agora é uma nova pessoa. Amém, irmão? Nós nos tornamos bebê diante de Deus. Amém? Somos jovens. Não podemos jogar uma carga de um adulto nem numa criança. É o que nós tornamos diante de Deus. Uma criança, não é? E é assim que e isso só é possível quando nós somos transformados. Amém? E somos transformados pelo nosso entendimento. Quando nós entendemos que Deus tem a verdade e que nós necessitamos dessa verdade, então é onde nós vamos buscar força dentro de nós para sermos transformados. Amém, irmão? Aleluias. E é isso que todos queremos fazer. Não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos nós pela renovação do nosso entendimento, para fazer a agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que se não for transformado, não vai fazer a perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como fazer isso. E nisso você vê às vezes muitas pessoas se batendo para lá e para cá, porque ele não consegue centralizar. Não é verdade? E para nós centralizar, é preciso que nós tenhamos um novo nascimento. Não é verdade? É preciso que nós sejamos transformados. Amém? Porque para o mundo, você é maluco. Para o mundo, você é um exagerado. Mas você foi transformado e Deus fez você entender que isso é necessário para cada um de nós. É? Amém? É isso que todos nós queremos fazer, irmão. Não nós conformemos com esse mundo. Agora que fomos salvos, como somos salvos, e que somos cheios do Espírito Santo, como fomos, agora queremos que o sentimento que houve em Cristo haja também em nós. Agora que nós fomos transformados, fomos salvos, cheios do Espírito Santo, o que nós queremos agora, que o sentimento que havia em Cristo Jesus haja em nós também. Meu irmão.
Isso é o nosso dever, buscar esse sentimento. Amém? Eu sei que muita gente está se batendo, buscando esse sentimento, né? Mas se você ainda não recebeu, é porque ainda está faltando alguma coisa para você. Amém? E nós temos que estar atento, irmão, porque nós temos um grande ensinamento, nós temos uma grande mensagem, nós somos um povo que temos que estar entendendo a palavra de Deus. Porque o melhor que Deus tem colocado nesta igreja. Não é verdade? Então o povo dessa igreja, esse povo, eles têm que ter, como diz assim, um companheirismo com a palavra de Deus. Todo mundo pode andar, pode desentender, pode mudar ela, pode fazer o que for, mas nós entendemos que não podemos tirar e nem pôr nada nessa palavra. Temos que tomar ela do jeito que ela vem. Amém? Aleluias. Olha aí. Para que queremos que transformar a nossa mente com a mente de Cristo, irmão? Para que possamos nos transformar das coisas naturais. Sem você receber a mente de Cristo em você, você não vai transformar as coisas naturais em espiritual. Né? Tudo vai estar diante de você como natural. Tudo se torna natural, mas tem que haver uma divisão, né? Tem que haver uma divisão. Chega uma hora que nós temos que optar pelo espiritual. Amém? Porque no natural nós estava e nós vimos que não funcionava, né? Então agora nós temos que optar pelo espiritual, para que as coisas naturais da vida serão trazidas para fazer e deixar as coisas naturais da vida, para ser trazido para fazer a perfeita vontade de Deus. É para isso que nós estamos aqui, para fazer a perfeita vontade de Deus. Quando nós entender isso no nosso coração, que nós não estamos aqui para obrigação nenhuma, né? Eu vou lá porque é obrigação. Nós estamos aqui para fazer a perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus nos deu, para que nós reunisse num companheirismo, para que nós pudéssemos adorar junto. Amém, irmão? Sem diferença. Amém? Em amor. Amém? Aleluias. Por transformação. Amém? Fazer a vontade de Deus por transformação do Espírito de Deus, por sua palavra. É a palavra de Deus que vai nos transformar. Amém, irmão? Aleluias. Louvado seja Deus. Agora nós tomemos a transformação. Muita gente pensa às vezes, eu fui transformado já. Mas a transformação, ela é algo tão transparente, que não tem como você não ver que foi transformado. Não tem como você não saber que você foi transformado. Se nós tomarmos aqui, por exemplo, como exemplo aqui, ele cita aqui o girino, né? O girino todo mundo sabe que é a produção do sapo, né? Mas quando ele é novinho, ele não tem nada a ver com sapo. Não é verdade? Ele se parece com um bagre. Você olha lá e você diz, é um bagre. Tem tudo para ser um bagre. Mas também não é um bagre. É só a aparência. Assim é como nós estávamos no mundo. Nós tinha toda a aparência de ser um perdido lá, mas nós não era perdido. Amém, irmão? Lá no passado, Deus já tinha nos elegido para estar aqui nesse dia. Amém? Para nós ser transformados e sermos diferentes. Amém? Então veja bem, quando esse girino, conforme ele vai crescendo, a transformação vai aproximando dele. Chega um momento que ele vai tomando um certo tamanho e ele vai perder a cauda. E quando ele perde a cauda, ele começa a tomar outro formato. É quando nós perdemos as coisas do mundo para tomar o formato de Deus agora. Amém? Aí nós vamos ser diferentes. Aí você vai ver que você está caminhando no caminho diferente. Você vai olhar e falar, eu não sou mesmo a mesma pessoa. Você mesmo vai ver isso em você. Eu não sou mais aquele que eu era, né? Às vezes até tem um ditado que diz, às vezes, eu não sou aquilo que eu quero ser, mas também não sou mais o que eu era. Amém? Então já houve uma transformação aí. Amém? Então aquele girino, irmão, ele perde a cauda e em tempo ele começa a perder
e ele perde a cauda, e ele se transforma em uma espécie de outra raça. Amém? Aquilo que você viu, você não vai ver mais. Amém? E eu espero que isso seja com todos nós. Aquelas pessoas que viram nós no passado, se acabando, se destruindo, fazendo as coisas erradas, não vão ver mais isso. Em nome de Jesus, não vão ver mais isso. Porque nós fomos transformados. Amém, irmão? A transformação de Deus nos alcançou. Amém? E hoje nós somos pessoas transformadas. E não nos conformemos com este mundo. Amém? Hoje nós olhamos para trás onde nós estávamos e nós dizemos, meu Deus, como é possível? Como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Mas pode. Quando nós estávamos lá, nós não sabíamos, mas nós também era capaz de fazer. E muitas coisas também nós fizemos. Amém? Mas Deus, irmão, Deus ele chamou um povo para transformar esse povo, para abrir os olhos deles e para eles verem o que eles não conseguiam ver. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, amém? Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Amém? Quando você está no mundo, você nem percebe que você é um escravo do mundo. 2 Pedro 19 diz que naquilo que você é vencido, você se torna escravo. E o mundo vence as pessoas. O mundo destrói a alegria das pessoas. E ele se torna escravo daquilo. Você vê que as pessoas, eles estão se destruindo, mas eles estão felizes. Porque eles se tornaram escravos. Não é verdade? E por isso a Bíblia diz que quando nós estávamos lá, nós era pedras rejeitadas por todo mundo. Né? Porque nós somos conhecidos pelas obras que nós fazemos. Aí você diz para uma pessoa lá, você lembra do fulano? Ah, aquele cachaceiro? Eu lembro. Você lembra daquele fulano? Ah, aquele ladrão lá? Eu lembro. Então é as obras que você faz, são lembradas. Né? Mas quando nós vemos para cá, Deus nos transforma em pedras preciosas. Amém? E aí aqueles que nos atirou pedra, aqueles que nos falou, né? Ele é a mesma boca que nos espraguejou, vai dizer, rapaz, eu não sei o que aconteceu com aquele cara, mas ele está diferente. Olha, hoje verdadeiramente ele é um homem de Deus, né? Olha aí a transformação, né? Olha aí a transformação. E eu creio que todos que Deus chamou, Deus dará a transformação. Aqueles que já receberam, amém, e aqueles que não receberam, com certeza vai receber, amém? Porque quem anda nesse caminho, irmão, não se dispersa, amém? Você está hoje, você está amanhã, você está buscando, você chega em casa, você vai orar, você vai pedir para Deus, você reconhece as suas falhas, você vai lá dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou tentando, a situação é difícil, e é difícil para todo mundo, irmão, né? Imagine você hoje servir a Deus no mundo que nós estamos vivendo, amém? Se você começar a olhar para o que o povo fala, você desiste, não é verdade? Por que eles falam? Não é que eles são ruins, é que eles não entendem o que nós entendemos hoje, amém? Eles precisam ser transformados também para que eles possam chegar ao mesmo nível de entendimento, amém? Louvado seja Deus. Então a renovação do nosso entendimento e as coisas que você um dia pensou ser preciosa, deixe isso e transforme-se em alguma outra coisa, amém? Tudo aquilo que você achou um dia ser precioso, e você se alegrava com aquilo, deixe isso, e seja transformado em outra coisa. Isso nos mostra, irmão, que aquela bagagem que nós tinha lá, nós não devemos ter nem lembrança dela, amém? Nem lembrar daquilo mais, aquilo passou, amém? Aleluias. Do que você certa vez era, você não deve mais nem lembrar do que certa vez você era. O que você é agora, está vendo? Você tem que se lembrar do que você é agora. Você tem que valorizar essa pessoa de hoje. Amém? Não aquela pessoa, eu era. Né? Você não deve nem se lembrar do que você era. Não é verdade, irmão? Porque cada vez que nós nos lembramos do que nós era, o diabo dá risada, fala, esse está com saudade. Né? Ele ainda está com saudade. Né? E isso pode trazer alguma decepção amanhã depois, amém? Mas nós não devemos nos lembrar dessas coisas, amém?
E isso é o que todos queremos, saber como fazer está vendo? Como fazer essa transformação. Está vendo? Nós estamos aqui, nós o amamos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou. E agora queremos saber o que fazer. Não é verdade? Quantas pessoas chegam na igreja e não sabem o que tem que fazer? Mas o importante é que você está aqui, e eu acredito que você está querendo saber o que você deve fazer. Amém, irmão? O que você deve fazer. Estamos tentando dar um pequeno passo esta manhã para nos levarmos a um pouquinho mais, o irmão Brana diz. Através desta mensagem, ele diz, estamos tentando dar um passinho a mais para levar para vocês, né? Levarmos um pouquinho mais ao entendimento. Amém? É isso que a mensagem vem fazer com nós. Dar um passinho a mais a cada culto. Amém? A cada palavra que você lê, um passinho a mais, para que você vai entendendo. Amém, irmão? Aleluias. Algumas vezes temos de tocar em coisas que você nem mesmo espera. Amém? Até que vejamos o que vem a ser isto. Amém? Muitas vezes toca em coisas que você vai dizer, não, eu não entendo isso aí, né? Mas até que você vai ver o que significa isso. Amém? Agora veja aqui, em Gênesis, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós compreendemos que a água, a Bíblia diz, no princípio, lá atrás, que o mundo era sem forma e estava vazio. Não havia nada além de um caos, de uma escuridão e um caos. É o que era o mundo no princípio, né? Não havia nada ali a não ser escuridão e um caos. Que horrível condições deve de ter estado este mundo. Amém? Nada senão profunda escuridão, mais além, sem luz, nem nada, só o mover das águas. Era assim que era. Não havia nada. Amém, irmão? E essa estrela errante girava nas órbitas por lá, em algum lugar. Deve ter sido uma terrível massa de algo perdido, como estava, não podia encontrar seu caminho. Lá naquele mundo, naquela escuridão, onde só havia o bater das águas, havia uma massa que tinha se deslocado de algum lugar e que estava perdida na escuridão e se batia para lá e para cá e não achava lugar. Amém? Não achava lugar. Deve ter sido uma terrível massa de algo perdido. Como estava, não podia encontrar caminho. E é isso que nós tornamos-nos estrela, é isso que nós tornamos quando nós nos tornamos estrela errante. O que é uma estrela errante? Uma pessoa longe de Deus. Amém? Quando você sai da presença de Deus, você se torna uma estrela errante. E o que acontece com você? Você começa a se bater para lá e para cá. E você não acerta o caminho. Você não encontra saída. Amém, irmão? Aleluias. Amém? Simplesmente sem esperança. Sem Deus. Somente batendo para lá e para cá. Nas trevas. Não sabendo quando ou para onde está indo. Essa é a vida humana aqui na terra. Amém, irmão? Nas trevas, batendo para lá e para cá, sem saber para onde está indo. Sem esperança, sem Deus. Essa era a nossa posição quando nós estávamos lá fora. Agora você veja que terrível condições está o mundo hoje, né? Sem Deus, irmão. É uma pena que quando nós tentamos falar da palavra de Deus para as pessoas, elas procuram se desviar. Elas procuram se afastar e não ouvir. Amém? Mas nós falamos daquilo que nós já aprendemos, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós estamos vivendo.
Amém, irmão? Mas, infelizmente, as pessoas não entendem isso. Deus tomou esta grande caos de treva, irmão, que passeava ali pela órbita. Deus tomou aquele grande caos de trevas e o transformou em um jardim do Éden. Você viu o que aquilo era? Deus tomou aquilo que era uma estrela errante, perdida, sem achar lugar, e Ele transformou no jardim do Éden. O Deus que nós servimos é o Deus da transformação. É um Deus que transforma o impossível no possível, irmão. É um Deus que pega um bêbado e transforma ele num homem santo. É um Deus que toma uma prostituta lá da rua e transforma numa grande senhora. Numa mulher que tem o compromisso de servir a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? É o Deus que nos transforma, é o Deus que nos conforta, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos protege e o Deus que nos salva. Amém? Aleluias. Nós não somos qualquer coisa, irmão. Amém? Nós somos pessoas transformadas. Amém? Somos pessoas que caminhamos diante da presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E eu lembrei aqui da presença de Deus, irmão, que diz aqui em 2 Coríntios 3,18, né? 2 Coríntios 3,18. O que diz aqui? 2 Coríntios 3,18. Só para nós juntarmos aqui, amém? 2 Coríntios 3,18. Para nós vermos aqui o que Paulo está dizendo. Aqui. Paulo diz aqui, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós com a cara descoberta. Todos nós com a cara descoberta. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Amém, irmão? Essa é a nossa posição. Estamos com a cara descoberta. Você lembra que Israel não podia olhar na glória de Deus, né? Que estava no rosto de Moisés. Mas nós estamos com a cara descoberta. Amém? Com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Amém? Essa é a nossa transformação, de glória em glória, na imagem do Espírito do Senhor. Amém? Nós somos transformados, irmão. A Bíblia diz que Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Amém, irmão? Isso não é pouca coisa, não. Amém? Isso não é pouca coisa. Amém? Aleluias. Então veja aqui. Foi transformado no jardim do Éden. Veja por meio da sua palavra. Esse atônimo, essa massa foi transformada no jardim do Éden por meio da palavra de Deus. Amém? Por meio da sua palavra. Quando Deus disse, haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do sol e começou a girar em torno do sol. E se tornou o jardim do Éden. Amém? O que a luz faz? Ela transforma. Amém? Ela transforma. Aleluias. Se tornou no jardim do Éden. Porque obedeceu a palavra de Deus. Ela fez a perfeita vontade de Deus. Porque foi transformada do caos em um jardim do Éden. Pela palavra de Deus. Então Deus transforma qualquer coisa que Ele quiser transformar. Amém, irmão? Não há nada difícil para Deus. Amém? O que é possível, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Agora é para isto que estamos aqui. Amém?
É para isto que estamos aqui. Essa é a minha mensagem, o irmão Branham diz. Tem sido sempre, toda a vida, a palavra de Deus. A minha mensagem tem sido toda a vida a palavra de Deus. Amém, irmão? Aleluias. Precisamos nos firmar nisso. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Amém? Independente das outras coisas. Examine seus motivos, seus objetivos, se estão conforme a palavra de Deus. Se não estiver, irmão, deixe isso de lado. Quantas vezes nós fazemos as coisas por conta própria, e depois que dá errado, nós começamos a reclamar. Começamos a dizer, mas como é que pode uma coisa dessa? Por que que isso deu errado? E com o entendimento que nós temos, nós sabemos quando é que nós erramos e por que nós erramos, né? Porque nós temos que colocar tudo diante de Deus. Quando nós colocamos tudo diante do Senhor, primeiramente, né? Ele nos dá a direção. Ele nos mostra como agir. Amém, irmão? E se nós agir de acordo com a vontade de Deus, nós não somos vencidos em nada. Amém? Aleluias. Então devemos nos examinar seus motivos e objetivos. Se está conforme a palavra de Deus, se não estiver, deixe isso de lado. Está vendo? Mas se está com a palavra de Deus, e se alinha com a palavra de Deus, então isso, fique firme nisso. Dê continuidade. Amém? Se você vai fazer algo, e se está de acordo com a palavra de Deus, continue. Mas se não estiver, irmão, deixe isso de lado. Muitas vezes a nossa teimosia, a nossa sabedoria, a nossa ganância, a nossa pressa, faz nós deixar Deus para trás. Nós não consultamos Ele, quando dá fé nós fizemos coisa errada. Não é verdade? E depois do erro feito, irmão, não tem como desmanchar. Amém? Mas Deus, ainda bem que Deus nos alerta sobre essas coisas. Agora, Deus alguma vez, do mesmo modo que seu pequeno grupo aqui, esta manhã, Ele não permite que aconteça da noite para o dia. Deus nos deixa esperando. Amém? Às vezes nós pedimos, nós estamos buscando por algo, estamos apressados, e Deus não vai nos dar da noite para o dia. Enquanto Ele vê que você está ansioso, está esperando, Ele deixa você se acalmar. Porque na ansiedade, irmão, você não vai nem reconhecer que foi Deus que te deu. Você vai olhar para a sua capacidade. Você vai olhar para alguém, eu só consegui isso por causa do fulano. Ah, se não fosse isso, eu não tinha conseguido. Amém? E muitas vezes o que nós pedimos atrasa um pouco por causa de nós mesmos. Porque Deus sabe, né? Olha, quando Deus chamou Gedeon, Deus mandou ele chamar um povo para ele ir guerrear, livrar Israel dos medianitas, né? E ele chamou, e ele conseguiu juntar 32 mil homens, certo? Para a batalha. E quando Deus viu aquilo, Deus disse, não, é muito, irmão, é muita gente. Vai lá e diz para esse povo que quem tiver com medo, pega sua roupa e vai embora. 22 mil pessoas foram embora. Estavam ali forçados. Você está vendo? Aí, ele olhou, ficou 10 mil. Ele disse, mas ainda é muito, Gedeon. Ainda é muito. Quando eles, com esse tanto de gente, quando eles receberem a vitória, eles vão falar, é porque nós era muito. Nós era mais do que eles. Eles não vão considerar que foi Deus que deu a vitória. Aí ele disse, leva esses homens no rio e põe eles para tomar água. Aquele que beber água em pé, você coloca a tua direita. O que beber água, o que se abaixar para beber água, coloca a tua esquerda. E quando terminou, ele disse, manda aqueles da esquerda ir embora, porque aqueles que se ajoelharam para beber água, vão se ajoelhar dentro do inimigo. E com esses 300, tu vai vencer. Gedeon deve ter pensado, meu Deus, de 32 com 300? Irmão, mas aí é onde vem a palavra, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E ele foi naquela noite e venceu os medianitas. Livrou Israel dos medianitas. Você está vendo como é que é? Mas Deus sabia, se eu com 10 mil, se eu der a vitória, eu dando a vitória para eles não vão considerar que foi eu que dei. É por isso que muitas vezes Deus não dá vitória para nós na hora que nós esperamos. Nós pedimos. Porque nós pedimos e ficamos naquela ansiedade. Não é verdade?
Tem gente que até pede para Deus e começa a fazer plano, sem antes de receber. Então no dia que ele receber aquilo, ele não vai valorizar. Ele não vai dizer, graças a Deus, Deus me deu isso aqui. Você vê hoje poucas pessoas citando isso. Olha, eu tenho isso aqui, foi Deus que me deu. Eu consegui isso aqui porque Deus estava comigo. Amém? Eu consegui isso aqui porque Deus me abençoou, né? Hoje ninguém cita muito o nome de Deus. É por isso que as coisas estão do jeito que está. Amém? Porque as pessoas, está tudo no eu. Eu quero, eu faço, eu vou conseguir. Amanhã eu vou. A semana que vem eu vou fazer isso. Você não sabe nem se você vai sair vivo daqui. Não é verdade? Então tudo está na mão de Deus. E devemos entregar tudo na mão de Deus. Amém? E quando tudo estiver entregue na mão de Deus, siga a palavra de Deus. Amém, irmão? Aleluias. Porque Deus é um Deus de transformação. Deus transforma as coisas que para o homem é impossível. Se você olhar a vida de José foi uma vida complicada. José teve aquele problemão com seus irmãos que queriam matar ele. Foi para a casa de Potifar, chegou lá, coitado, né? Foi preso, né? Na prisão. O homem na prisão, sem ter quem defende ele, vai morrer na prisão. Mas o Deus que José servia era o mesmo Deus que nós servimos hoje. O Deus da transformação, irmão. Amém? Quando nós pegamos o acontecimento do passado e trazemos para o dia de hoje, Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por que nós não vamos crer que da mesma forma que ele transformou aqueles homens no passado, ele não pode transformar nós também? Amém? E eu acredito que cada dia nós precisamos de transformação. A cada dia que passa nós precisamos ser transformados, irmão. Amém? Aleluias. Veja, e ele tirou José do cativeiro e transformou ele num governador, a ponto que todo joelho se dobrava diante de José. Olha como Deus age. Veja Davi, as condições de Davi. Com estilingue lá, cuidando de ovelha. Deus tira ele de lá e transforma ele num rei da maior nação. Não é verdade? Pegou Pedro, um homem de um temperamento forte, que chegou ali, no dia que vieram pegar Jesus, já arrancou a espada, já cortou a orelha do homem. Olha o temperamento de Pedro. Amém? E Pedro também era pescador profissional. O ramo de Pedro era pescar. Mas quando Deus transformou ele se tornou um pescador de almas. Acabou aquele homem. Amém, irmão? Então é isso que a transformação faz com nós. Ela nos tira nós daqui e coloca ali. Amém? Mas para isso nós precisamos deixar Deus nos transformar. Amém? Nós temos que nos entregar a Deus. Às vezes é difícil você se entregar a Deus, porque às vezes ainda há alguns desejos, ainda há algumas coisas que você requer para você, né? Mas quando nós aprendermos que deste mundo nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada, e não adianta nós batalhar aqui por as coisas dessa vida, aí nós vamos se entregar completamente a Deus. E aí Ele vai nos transformar grandemente. Amém, irmão? Louvado seja Deus. E eu creio que já deu o horário. Mas Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe os irmãos da internet. Deus abençoe cada um que vai ouvir esta mensagem. E que cada pessoa comece a pensar: você só vai estar servindo a Deus quando você for transformado. Amém? E a transformação, ela só vai te alcançar quando você se entregar nas mãos de Deus. Amém? Quando você disser, eu quero. Amém? E eu até anotei alguma coisa aqui sobre a transformação. Olha aqui, o poder da transformação, isso se chama força interior que há dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, né, há uma força interior. Amém? Uma força interior. Ela nos leva à transformação. E todos nós a temos. E se ela é utilizada, irmão, quando precisamos, você utiliza ela, e ela traz uma mudança. É como algo que nós temos dentro de nós, que nos posiciona, nos coloca numa posição, você vai ter que ser transformado. E nós entendemos isso, e nós nos entregamos nas mãos de Deus, e Deus nos transforma. Amém? E todos nós temos isso dentro de nós. Às vezes as pessoas não são transformadas, porque elas não conseguem se entregar na mão de Deus completamente, né? Mas é isso, meus irmãos.
Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus por esta mensagem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, esta foi a tua mensagem, meu Pai, para esta noite que o Senhor me deu. Creio que não falei nada fora da mensagem, Pai. Creio que todas essas palavras que foram ditas veio do Senhor, Pai. E eu agradeço o Senhor por este privilégio e por este momento, Pai. Peço, Senhor, por estes irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam chegar até aqui, Pai. Aqueles que estão ouvindo pela internet. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus livre cada um de todo mal. Que Deus potreja, que Deus guie os que estão aqui para a sua casa. Que cheguem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus dê saúde, Deus dê paz e Deus dê muita força e sabedoria para que vocês, aqueles que ainda não foram transformados, se entregarem e sejam transformados também. Amém? Eu agradeço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, irmão. E até domingo, se Deus quiser.